É continuação, tá bom? O que eu tava falando pra vocês sobre a respeito do sonho. Agora eu já encerrei sobre esses dois templos, né? Que vão ser deixados para trás. Lê a parábola das 10 virgens. Por que esses dois tempos foram deixados para trás? Por falta de conhecimento das Santas Escrituras, por falta de cumprir, né? E agora eu vou soltar para vocês o que? O outro sonho, né? Vou soltar mais dois sonhos para vocês. Que é sonho de quê? Sonho de alerta. Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Quer ir para o céu? Tem que aprender a renunciar. Quer ir para o céu? Tem que aprender a viver conforme a vontade do Senhor, né? Ó, conforme está escrito nas Santas Escrituras. Vou soltar outro sonho, vou soltar as Santas Escrituras. Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Agora eu vou soltar outro sonho, né? Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando a parte da de manhã. E eu no horário de meu dia eu ia almoçar. Quando eu retornava, eu tinha perdido o horário. Eu cheguei de tardezinha no trabalho. E eu fiz só experimentar a roupa que eu tava fazendo. Eu vi que deu, porque eu sou costureira. Eu vi que deu. Na hora que eu vi que deu, glória a Deus, eu já passou da tarde do sonho, já passou de tardezinha pra noite. Eu já vendi com a congregação do Senhor, não sei de qual. Sei que eu vinha de uma congregação dele. No momento que eu vinha na congregação dele, era um dia festivo. Atrás de mim vinha carro, vinha moto. No momento que vinha carro, vinha moto atrás de mim, glória a Deus, glória a Deus. À minha frente apareceu um homem no cavalo voado, numa velocidade medonha. E esse homem é o Senhor. E na hora que ele passou, que eu vi, na hora que ele passou, quando eu olhei, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E ele estava lá guerreando com ele, né, no chão, né, brigando com ele. Na hora que eu vi aqui dali, né, eu fui lá pertinho dele, nós chegamos num canto, ele se sentou e ele bebeu. E tudo que ele bebeu, eu disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, porque tá tão perto, pode ele, né, voltar, né, pra guerrear novamente. Aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei nas minhas costas, trouxe ele, sentei ele na frente da minha casa, numa pedra. Na hora que eu sentei ele lá, na frente da minha casa, na pedra, ele fez assim, né, porque ele fez assim, eu vi que ele ia cair, ele ia se machucar. Aí eu me sentei do lado dele, e eu me acordei. Esse homem quem é? Esse homem é o Senhor. Esse homem é o Senhor que vem buscar nós. Ele vem buscar nós no cavalo. E eu vou ler pra vocês, né? Apocalipse 19, o versículo 11. O título: o cavaleiro no cavalo branco. O cavaleiro no cavalo branco. Vocês prestem atenção no nome dele, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Você está vendo aquele homem que veio no cavalo? É o Senhor, o meu noivo, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ó. E julga e peleja com justiça. E julga e peleja com justiça. Por isso que ele tava brigando com aquele homem que vinha atrás de mim, né? Agora eu encerrei pra vocês. Agora eu vou falar por que ele bebeu. Vou ler pra vocês. Bora pra cá, ó. Vou ler pra vocês em Lucas 22 e o versículo 15 até o versículo 18, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça.
Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. A última ceia do Senhor ficou os 12 discípulos aqui na face da terra. O Senhor está esse tempo inteiro sem o quê? Sem comer, sem sentar na mesa, sem cear, né? Ó. Porque vós digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e repartiste entre vós. Quem come, quem ceia somos nós, né? Todo mês. Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Você está vendo? O Senhor disse que não ia mais provar o que? Do fruto da vide, até que ele venha o que? Tirar o reino que ele estabeleceu aqui na face da terra, que é a igreja do Senhor, né? Mas entreguei para vocês, tá bom? Entreguei para vocês sobre o quê? Sobre o Senhor ter vindo buscar nós no cavalo. Entreguei para vocês sobre o Senhor ter sentado na mesa e o Senhor ter ceado, entendeu? Por quê? Porque o Senhor tirou o reino dele da terra. E o Senhor o quê? Por isso que o Senhor tomou do cálice, como está escrito aqui. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e repartiste entre vós. Por isso que o Senhor sentou nós à mesa e ceou, né? Então, entreguei para vocês. Agora eu vou para o outro sonho. Ó. Vou para o próximo sonho. Eu sonhei que eu tava num canto. Era um dia festivo, era um dia de festa. Eu tava no canto e na minha frente apareceram várias espadas ali se cruzando, né? Várias espadas. E no momento que eu vi ali várias espadas ali se cruzando, glória a Deus, glória a Deus. E se enfrentava assim com um ódio tão grande, uma ira tão grande, chega zunindo nos meus ouvidos. Zinho de espada, né? E naquele momento que eu vi aqui dali, eu saí alarmando. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Eu saí alarmando pra um e pra outro, saí alarmando. Era um dia festivo, eu fui lá onde meu filho tava, na animação. Falei para o meu filho também não me deu ouvido, porque era um dia festivo. Falei com meu filho também, meu filho não me deu ouvido. Isso eu saí alarmando pra um, alarmando pra outro, e ninguém me deu ouvido. E eu me acordei, né? Quando eu me acordei, eu entendi porque o Senhor já tinha me mostrado. Quando eu me acordei, a primeira coisa que eu fiz, o Senhor já me mostrou, só que eu não tinha saltado. Aí o que foi que aconteceu? O Senhor me mostrou e eu soltei pra vocês agora o sonho. Aí o que eu vou dizer a vocês, várias espadas eles se enfrentando, uma carreira de espada do lado, uma carreira de espada do outro. São os países que vão se enfrentar agora. Essa carreira de espada do lado, essa carreira de espada do outro, é os países que vão se enfrentar agora. Tanto... Glória a Deus, glória a Deus. Tanto de um lado como do outro eles vão se enfrentar. E eu vi claramente o símbolo de várias. Em cada espada eu vi o símbolo da sua bandeira, do seu país. Cada espada tinha um símbolo do seu país. Cada espada tinha um símbolo do seu país. E tinha uma espada que tinha um símbolo da bandeira do Brasil. Tinha outra espada que tinha a bandeira dos Estados Unidos. Uma espada com duas espadas, né? Tudo na mesma carreira, tudo no mesmo lado. E tava a bandeira do Brasil e a bandeira do Trump, né? As duas espadas assim, bem juntinhas, no mesmo lado. Mesmo no meio, mesmo no centro. Pois então, a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Prepara, vai ter uma grande guerra. Por quê? Porque o Senhor me mostrou. E também porque se tem que acontecer, né? Então, Jesus me mostrou para que avisa vocês. O Brasil vai entrar em guerra e vocês está leste. Tá vindo aí o primeiro ai. Depois do primeiro ai ainda tem dois ai, né? Que vai entrar a abominação. Abominação da desolação, né? Mas eu vou ler pra vocês o que aqui em Apocalipse. Falando de quê? Falando do primeiro ai que vai vir, ó. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda dois ai. Esse que vai ser o primeiro ai. Depois disso ainda vai vir o quê? Os dois ai. Entreguei para vocês. Agora eu vou ler para aqui também sobre o que vai entrar agora, né? Abominação. Pronto, tá aqui, ó. Vai entrar agora abominação, tá escrito aqui no livro do Apocalipse. Não se marca com a marca da besta, ó.
e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Você está vendo? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? Agora eu vou soltar para vocês em Apocalipse. Por quê? Porque vai acontecer agora o primeiro... Apocalipse 6 e o versículo 12. O que vai acontecer agora na face da terra. A vinda do Senhor. A vinda do Senhor vai ser do jeito que eu vou ler pra vocês agora. O primeiro ai. O primeiro ai é a vinda do Senhor, né? Ó. O primeiro ai que eu li pra vocês, que já é passado. Passado vai ser o quê? Quando Jesus vir. Vai ser passado o primeiro ai. Ó. E o que é o primeiro ai? Eu vou ler pra vocês, ó. Apocalipse 6 e o versículo 12, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de sigilo, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo? Isso aqui vai ser o primeiro ai. O sol se tornando como um saco de sigilo, né? E a lua se tornando como sangue. E mais, as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada por um vento forte. Esse aqui é o primeiro ai, né? As estrelas do céu caem para a terra. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esse aqui é o primeiro ai. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas, e dizia aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia? Da ira do Senhor. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Li do versículo 12 até o versículo 17. Encerrei para vocês. Olha, Jesus chama nós ao arrependimento. Jesus chama nós à transformação. Sair do caminho largo. Povo, nós estamos prestes a ser arrebatados da face da terra. Sai do caminho largo, se volta para o caminho estreito. O caminho estreito é um caminho de quê? Um caminho de renúncia, um caminho de preparação. Eu vou ler para vocês. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Algo que eu vou ler para vocês aqui. Cadê? Jesus, o caminho estreito, ó. Vou ler 2 caminhos para vocês que tem escrito nas escrituras, ó. Mateus 7 e o versículo 13 e versículo 14. Então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo? O caminho, a porta larga e o caminho espaçoso, que é o caminho da perdição, é o que todo mundo anda nele. Aí Jesus pede o que? Para nós sair desse caminho, e se nós voltarmos para o caminho estreito, que é o caminho, ele é o caminho, né? Ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontra. Você está vendo? O Senhor diz que poucas pessoas querem caminhar com Ele verdadeiramente, para poder o que? Passar na portinha estreitinha, que é o que? A porta do céu, né? Mas entreguei para vocês, né? Agora eu vou aqui para Lucas, para soltar um versículo que o Senhor me colocou na minha mente. Eu vou soltar para vocês. Ó, e digo-vos que todo aquele que não me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, ó, vou ler de novo. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará
confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Jesus aqui na face da terra, se tu receber o sacrifício que ele fez por ti lá na cruz do Calvário, o Senhor também vai te confessar. O versículo 9 é Lucas 12. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negou aqui na terra, quando tu chegar perante a ele, né? Então, tu vai ser negado também, né? Não perde tempo, aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da tua vida. E a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Vou soltar mais algo para vocês, que é o que? A passagem que Jesus fala que ele é maior do que todos, ó. Lucas 11, e o versículo, começa no versículo 29. E juntando-se a multidão começou a dizer: maligna é essa geração, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Quando Jesus estava, para aquele povo, para aquela geração, o Senhor deu o sinal de arrependimento, profeta Jonas, né? Que ele pregou para aquele povo e o povo se arrependeu. Mas para a nossa geração, olha o versículo 30. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. O sinal para a nossa geração é Jesus. É Jesus Cristo de Nazaré. Então, aceita o Senhor como suficiente salvador da tua vida. Não perde tempo. Colhe o sacrifício que Jesus Cristo, meu salvador, meu noivo, fez por vocês na cruz do Calvário. Ó. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Aquela mente que Salomão tinha não era dele, não, era de Jesus. Então era do próprio, né? Então, ó, os homens de Nevi se levantaram no juízo. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Quem dera se vocês escutassem a palavra de Deus, se arrependessem e buscassem correndo imediatamente a salvação da alma de vocês, porque Jesus Cristo está voltando. O meu noivo, ele está vindo. Arrepende-te, te volta para o Senhor. Sai do caminho largo. Vocês que estão dentro dos templos, sai do caminho largo. Vocês que estão no mundo, ainda não aceitam Jesus, volta para o Senhor. Procura a salvação da tua alma. E essas pessoas que aceitaram Jesus e que se afastaram, se reconciliam com o Senhor. Te reconcilia com o teu Salvador. Repreende todo o empecilho, porque Jesus está voltando. Jesus pegar vocês afastados dele, vocês vão ser deixados para trás, igual as virgens loucas, desobedientes. Então, volta para a casa do Pai. E entreguei para vocês, né? Foi Lucas 11 e o versículo 29, o versículo 30, o versículo 31, o versículo 32. Que eu soltei para vocês, tá bom? Olha, Jesus Cristo ama vocês, Jesus chama vocês, todos nós, ao arrependimento. Aqui no começo do ministério de Jesus, no começo... começou. A voz querendo falhar. No começo do ministério de Jesus, era Jesus e João Batista chamando o povo ao arrependimento. Do mesmo jeito, eu chamo vocês ao arrependimento. Arrependei-vos, deixai a vaidade de lado, tempo evangélico, tempo católico, deixa as idolatrias de lado, deixa a vaidade de lado e volta para o Senhor. A noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. Quem dera se vocês escutassem quem estava falando com vocês, que é que maior do que Jonas, o próprio nosso Senhor, o próprio nosso Salvador, né? Como ele falou lá no versículo. Para nós, por nosso tempo, para nossa geração, o sinal é ele. Se vocês se arrependerem, né, e procurar a salvação da alma de vocês, procura a igreja evangélica, procura um pastor e aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. Não perde tempo, não. Vou ler aqui, ó, a passagem de Jesus aqui, Jesus no início do ministério dele, aqui, ó. O início do ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus. Vou ler para vocês. Não vou ler todo, vou ler 2 versículos, que é justamente por nosso tempo, a nossa geração, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz e
e para os que estão assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. A luz que vai raiar é o Senhor lá no céu, né? Então, assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês: arrependei-vos. Jesus já está voltando pela segunda vez. Arrependei-vos. Saiu do caminho largo, voltai para o caminho estreito. Sai do caminho espaçoso, que é o caminho da perdição. Volta para o caminho estreito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? É João 3 e o versículo 3. Jesus diz: nem todos... Deixa eu ler pra vocês. Foi mesmo, foi quase em cima, mas tá aqui. Deixa eu ler pra vocês. Vou ler 2 versículos aqui em João 3, que eu estava lá em João 4. É João 3 e o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Para as pessoas entrar no reino do céu, elas têm que aprender a renunciar e nascer de novo. Morrer aquela velha pessoa e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Glória a Deus. Jesus respondeu e disse: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água da palavra de Deus. Jesus deu água lá a samaritana lá no poço. Da água e do Espírito é ser um novo espírito. Aquela velha pessoa morrer, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tem que nascer da água, que é da palavra de Deus, e tem que nascer do Espírito. Da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Só entra no reino do céu primeiro se nascer da água. Nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da água, que é da palavra de Deus. Tem que nascer o Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, tá entendendo? Aquela velha pessoa morreu, tem que nascer uma nova pessoa. Enquanto não nasce, são impedidos de entrar no reino do céu. Não entra no reino do céu se não nascer de novo, se não deixar aquelas práticas antigas. Ser uma nova pessoa a partir daquele momento com Cristo Jesus. Por isso que eu digo a vocês, tem que caminhar com o Senhor. Jesus nos ensinou a caminhar na terra aqui, para que a gente entre na porta do céu. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Já entreguei os sonhos, entreguei as Santas Escrituras. Eu vou soltar agora os vídeos. E eu vou soltar o vídeo para vocês no canal, né? E vou soltar os históricos também. Olha, Jesus ama vocês. Eu também amo vocês. Renuncia, povo. Jesus já tá voltando. Não há muito mais tempo que vocês possam ficar desperdiçando, não. Procura um tempo, aceita Jesus e começa a te santificar nas Santas Escrituras. Te santifica nas Santas Escrituras. E coloca os ensinamentos que ele nos ensina nas Santas Escrituras, coloca em prática. É só isso para nós entrar no reino do céu, entendeu? É isso que precisa. União e santificação, porque sem uma dessas coisas ninguém entra no reino do céu. É o que está escrito em Hebreu 12 e o versículo, deixa eu ver se é Hebreu mesmo. Tô aqui bem pertinho. Calma que eu já vou soltar, tô aqui bem pertinho. Hebreu 12. Hebreu 12, o versículo 14, segue a paz com todo. Paz é união e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem nascer de novo, né? Santificação é sem nascer, aquela pessoa morrer, aquela velha pessoa e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Sem santificação, sem união, não herda o reino do céu, não. Entendeu? É o que tá falando as Santas Escrituras. Não herda, não pode nem ver. Segue a paz com todo. Paz o que é? União. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreu 12. E o versículo 14, que eu li para vocês. Entreguei para vocês. Jesus ama vocês.
Acorda, povo. Acorda, igreja do Senhor. Alerta, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Renuncia à vaidade. Tempo evangélico. Renuncia à vaidade porque Jesus está voltando. E o povo católico, vocês se voltam para o Senhor. Deixa as idolatrias de lado. Jesus está voltando.